Não quero mais ficar longe de ti. Reconheço que errei. Caminhei por lugares escuros. Procurei, não achei a paz que havia em mim, o amor do Senhor. E hoje estou aqui. Ó Pai, perdoa-me. Ó Pai, perdoa-me. Oh, eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Quero voltar ao primeiro amor. Quero voltar aos teus braços, Senhor. Não quero mais ficar longe de ti. Reconheço que errei. A paz do Senhor, irmãos. Estou aqui mais uma vez trazendo uma palavra de Deus ao seu coração nesse dia. Quero já desde já desejar uma semana abençoada, que o Senhor esteja contigo todos os dias dessa semana, que nós possamos agradar ao Senhor, que possamos engrandecer ao Senhor com nossas vidas, mas essa oportunidade que o Senhor nos concede de, com as nossas vidas, demonstrar a nossa gratidão, o nosso amor por Ele, e adorá-lo todos os dias em espírito e em verdade. Mas nesse dia eu estava lendo a palavra do Senhor hoje, até agora há pouco, e lendo a carta de João, 1 João, no capítulo de número 1, e a partir do versículo 8 eu quero ler com você hoje e conversar um pouquinho a respeito dele. E diz assim, 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Caros filhinhos, essas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se, entretanto, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. E falar sobre pecado é um assunto que poderia levar muitas horas, muitos dias, até anos, falar a respeito do pecado. Mas o pecado nada mais é do que uma consequência do distanciamento do homem de Deus. E tudo aquilo que é pecado é tudo aquilo que foge da vontade do Senhor. Tudo aquilo que desagrada a Deus. Nós conhecemos como pecado somente coisas que levam a pensar sobre imoralidade, sobre prostituição, sobre adultério. Mas o pecado ele vai muito além disso. Nós temos, se eu for falar assim, pense em algum pecado, com certeza pode vir muita coisa na sua mente aí, mentira,
roubo, falar mal dos outros, assassinato, entre tantas coisas que pode vir aí na sua mente, né? Mas pecado é tudo aquilo que foge da vontade do Senhor, tudo aquilo que está contrário à palavra dele, aquilo que ele nos deixou, tudo aquilo que é contrário ao que é justo, ao que é correto, ao que é bom. Todas estas coisas são pecado, né? E se a palavra do Senhor nos ensina que se alguém diz que não tem pecado, ele está enganando a si mesmo, né? E além do mais, faz de Deus um mentiroso. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos nós erramos. É isso, eu pedi para você parar e pensar na sua vida, né, e perguntar para você, você nunca errou? Com certeza a sua resposta seria, eu já errei sim, e muito. Mas nós temos uma boa notícia por meio da palavra do Senhor. Que se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar. A palavra do Senhor diz que um coração contrito e quebrantado Deus não despreza. E o que é contrição? Há uma grande diferença entre atrição e contrição. São semelhantes, na verdade, mas há um ponto que faz as duas coisas serem bem diferentes. Por exemplo, esses 3 pontos aqui. O primeiro ponto, né, que há na atrição e há na contrição é consciência. Ou seja, eu sei que o que eu fiz foi errado. Eu analiso a situação, eu olho para dentro de mim e eu sei que o que eu fiz foi errado, que o que eu fiz foi errado. O segundo ponto é sentimento, ou seja, eu não me sinto bem com isso que eu fiz de errado. Eu não consigo ficar em paz com o erro que eu cometi. E isso você vai encontrar tanto na atrição quanto na contrição. Mas há um terceiro ponto em que a atrição falha e a contrição ela acerta, né, que seria a mudança. Né? Deixa eu usar outras palavras que você vai entender. Remorso e arrependimento. Há uma grande distância entre esses dois. Porque no remorso eu não mudo. No remorso eu sei que o que eu fiz foi errado. Eu sinto que isso foi errado. Ou seja, eu fico mal com isso. Isso não me faz bem. Porém, o remorso não nos permite mudar. Não nos permite deixar o erro. Não nos permite avançar e deixar o erro. Já o arrependimento, já a contrição, ela é diferente. Ela é aquilo que aconteceu com Zaqueu, quando Jesus entrou em sua casa e ele falou, se eu roubei alguém, eu vou devolver tudo aquilo que eu roubei. Né? Ou seja, ele viu que o que ele fez foi errado, ele sentiu por aquilo, né? E ele decidiu uma mudança. Ele decidiu consertar aquilo que ele fez de errado. E esse é o arrependimento que Deus se agrada. Não basta simplesmente você olhar para a sua vida e falar, poxa vida, né, o que eu tenho feito nesses dias é errado, né, a minha vida tem seguido numa direção errada. Né, e você se sente mal por isso, poxa vida, né, eu fico triste em saber que eu estou fazendo isso, né, que eu estou envolvido com prostituição, que eu estou envolvido com mentiras, que eu estou envolvido com coisas ilícitas, com coisas erradas, meus pensamentos são errados, eu não tenho feito a vontade do Senhor, isso também é pecado. Porém, o que Deus se agrada é quando você avança para o terceiro estágio da contrição e do arrependimento, que é a mudança. Eu olho para a minha vida, eu vejo as coisas de errado que eu estou fazendo, eu me sinto mal com isso, isso gera tristeza no meu coração, porém, eu tomo uma atitude de mudança. Eu vou deixar essa vida para trás, eu vou deixar este velho eu para trás, e agora eu quero fazer o que é correto, e eu vou seguir na direção correta a partir de hoje, e não vou mais voltar atrás. Dessa decisão, Deus muito se agrada. Quando a gente se arrepende verdadeiramente e se achega a Ele. A palavra do Senhor diz, um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. E a palavra que diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados. Ou seja, querido, não há um certo pecado que Deus não perdoa. Isso não existe. Todo e qualquer pecado, se a pessoa se arrepende, Deus é fiel e justo para perdoar. E olha que interessante,
purificar, e há versões que diz purificar de toda a maldade. O Senhor, além de te perdoar, além de não ter mais culpa sobre você, além disso que você fez, não te condenar mais, o Senhor te purifica. Ele te limpa, Ele te lava. Ou seja, você não vai mais estar sujo. E a questão da santidade, quando nós falamos de não pecar, nós pensamos em santidade. Os pais apostólicos, os pais da fé, há uma frase que eles diziam, os pais da igreja: santo não é a pessoa que não se suja, mas é aquela que sempre se lava nas águas do perdão de Deus. Ser santo não é nunca pecar. Eu, depois que aceitei Jesus, eu não virei um homem perfeito e parei de errar. Isso não existe, todos nós pecamos. Enquanto estamos nessa terra, nós estamos passíveis a pecar. Porém, santo não é aquele que nunca peca, mas é aquele que sempre se lava. É aquele que quando peca, ele se arrepende, ele se volta a Deus, ele se quebranta na presença do Senhor e deixa o pecado. Meu pai costuma dizer que pecado na vida do cristão é um acidente de percurso. Ou seja, como um carro, você está lá na estrada e de repente o seu pneu furou. É um acidente de percurso, você vai lá, troca o pneu e volta para o caminho novamente. Porém, nós não podemos tratar o pecado de forma leviana ou passiva. Como assim, Pierre? Há uma grande diferença entre eu andar com o meu carro e de repente furar o pneu de uma forma não esperada. Tudo bem, isso é uma coisa, porém a outra coisa bem distante eu sei que o meu pneu está careca. Eu sei que eu preciso trocar esse pneu já há muito tempo e eu estou empurrando com a barriga e não troco esse pneu. E o que acontece? O pneu fura, o pneu estoura. Isso não é um acidente de percurso, isso é procrastinação, isso é levar de forma leviana, isso é levar de forma passiva. E há muitos que vivem assim com Deus. Ele vai empurrando com a barriga, fingindo que não está vendo, comendo pelas beiradas do pecado, flertando com o pecado. Ali na sua mente, o pecado ele vai muito além de atos, de atitudes. Ele também acontece aqui na sua mente, quando a palavra do Senhor diz que quando um homem olha para uma mulher e deseja essa mulher no seu coração, ou seja, na sua mente, ele já adulterou, ele já pecou, porque aqui dentro, o pecado começa aqui dentro. E nós temos que tomar cuidado e não podemos empurrar com a barriga o pecado, não podemos flertar com o pecado. Pecado em nossa vida tem que ser um acidente de percurso. Vai acontecer, mas você sempre tem de estar vigilante para que não aconteça. Porém, a palavra do Senhor diz, ele fala aqui, filhinhas, escreva essa palavra para que não pequeis. Se, entretanto, ou seja, porém, se vocês pecarem, João sabia que ele estava falando com o ser humano aqui, ou seja, se vocês pecarem, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Ele intercede por nós junto ao Pai. Então, se acontecer de você pecar, você se derrama na presença do Senhor, clama o perdão dele. Clama o perdão dele, porque não há nada que você possa fazer que garanta o seu perdão. Não há nada que você faça. A única coisa que você pode fazer é pedir a Deus, para que Ele, através de sua misericórdia, te perdoe. E, querido, Ele te perdoa. A palavra nos ensina assim. Então, que em nome de Jesus, nós possamos confessar os nossos pecados a Deus. Possamos, em nome de Jesus, confessar os pecados uns aos outros. Também há outro texto da palavra que diz: se confessardes os pecados uns aos outros, e através da oração, o Senhor vai gerar cura na sua vida. Se há vícios que você não consegue vencer, o pecado de Adão afetou toda a humanidade. Ou seja, cada ser humano nasce com uma falha já, seja em seu caráter, seja qual for, ele vai ter propensão a ser viciado em alguma coisa, ou, como eu falei, falha no seu caráter. Isso tudo consequência do pecado de Adão. Mas o Senhor, Ele nos cura através de quando nós confessamos uns aos outros e juntos oramos uns pelos outros, lutamos juntos com as armas que o Senhor nos dá, para que sejamos curados desse mal que nos assola. Então, que em nome de Jesus, você possa se arrepender dos seus pecados, se voltar para Deus enquanto ainda é dia, enquanto o Senhor não voltou, porque Ele está voltando. E Ele tem te dado essa oportunidade, através dessa mensagem, através deste pregador aqui que está falando contigo. Ainda é tempo de se arrepender. Não empurre com a barriga, não brinque com coisas eternas.
em nome de Jesus, possamos aceitar o perdão de Deus. Ninguém vai para o inferno por conta dos pecados cometidos. Espera, deixa eu explicar para você, para que você não se escandalize. As pessoas não vão para o inferno porque roubaram, mataram, se prostituíram. As pessoas vão para o inferno porque não aceitaram o perdão de Deus e a nova vida que Ele oferece. Por quê? Porque isso tudo é uma consequência do que está acontecendo lá dentro. Então, que em nome de Jesus, né, há um exemplo bem legal que eu ouvi esses dias atrás de um homem, né, que estava preso. Né, ele estava preso e um pastor, né, ele teve uma ideia assim, eu vou lá, né, dar uma chance para esse homem, porque as pessoas estão falando, dá uma chance para ele, dá uma chance, liberta ele. E esse pastor, né, ele, na verdade não era um pastor, ele era o responsável pela prisão lá. Né, ele falou assim, eu vou dar uma chance para esse sujeito. E ele se vestiu de pastor e foi até o lugar onde esse sujeito estava preso. E dentro da Bíblia que ele estava, ele colocou a carta de liberdade desse sujeito. E ele chegou lá na prisão, chegou perto desse sujeito e falou, eu tenho algo para você aqui. E esse sujeito que estava preso, ele não quis ouvir esse pastor, que na verdade era aquele que podia libertar ele. Ele falou, eu não quero ouvir, eu não quero sair daqui. E ele insistindo, não, eu tenho algo para você aqui, algo que pode te dar a liberdade, algo que pode te dar a salvação deste lugar onde você está. E ele, não, eu não quero ouvir, vai embora. E xingou, expulsou e cuspiu nesse homem, e esse que podia dar a liberdade, ele saiu. E depois que ele saiu, os outros responsáveis ali, né, que estavam cuidando da cadeia, falaram assim, você é burro mesmo, né? Ele, mas por que eu sou burro? Aquele que estava aqui falando com você não era um pastor, era o responsável pela cadeia. E dentro daquela Bíblia tinha uma carta para libertar você. E aquele homem estava no corredor da morte. Ele ia morrer. E ele perdeu ali. E antes dele ser morto, né? Seja na cadeira elétrica ou onde for. Antes dele ser morto, ele falou assim, eu não estou sendo morto por conta dos crimes que eu cometi. Mas eu estou sendo morto porque eu não aceitei o perdão que me foi oferecido. E assim é com o pecado. Então que em nome de Jesus você aceite o perdão de Deus. Aceite essa nova vida que Ele quer te oferecer. E em nome de Jesus, você viva essa vida abundante em Deus. Deus abençoe o seu dia. Um grande abraço.